Namastê, o meu nome é Michelle, eu sou terapeuta floral e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre criança interior. Esse arquétipo que nós trazemos na nossa vida e que de alguma forma vai conduzir as nossas atitudes, as nossas experiências. Falar em criança interior é muito importante, porque ela diz respeito às memórias que nós temos, que nós guardamos, principalmente na parte da infância que vai ali entre até os 7 anos de idade. Esse momento que é, né, conhecido pela antroposofia como primeiro setênio, ele é o momento no qual a criança está ancorando a sua base, está aprendendo o seu lugar no mundo. Ele é um momento cheio de aprendizado, cheio de experiências, e de acordo como isso é desenvolvido, de acordo como isso é vivenciado, isso vai refletir na vida adulta. Um adulto, né, resolvido, um adulto realizado, é um adulto que conseguiu ter acolhido a sua criança interior, conseguiu significar as vivências, né, da infância. Um dos caminhos que eu uso para trabalhar a criança interior é esse livro, né, que é o Tarô da Criança Interior. Através do Tarô da Criança Interior, nós podemos conseguir acessar esse mundo que está muito guardado dentro de cada um. Às vezes, a gente vê algumas pessoas que não conseguem se libertar de alguns problemas e passam a estabelecer padrões repetitivos e não entendem por quê. Às vezes a gente percebe pessoas que buscam alguma satisfação, por exemplo, através da comida, e ficam com a mente insistindo em buscar alimentos que não fazem bem, e às vezes até a pessoa assim, ela não quer mais aquilo, mas tem uma parte que insiste em jogar para o time do contrário. O acolhimento da criança interior, ele consegue trabalhar isso, ele consegue dar um lugar para isso na vida, porque nem sempre é fácil. O tarô da criança interior, ele é ilustrado com várias histórias da literatura, principalmente com os contos de fadas. E, né, tem um arcano que no tarô tradicional ele é representado como o louco. Deixa eu ver se cadê ele aqui. Né? No tarô tradicional ele é representado como louco. No tarô da criança interior ele é representado como Chapeuzinho Vermelho. Então, né, é um tarô muito mimoso, porque ele consegue buscar nessas histórias, essas essências e trazer uma conexão para nossa alma. Do que Chapeuzinho Vermelho trata? De uma travessia, né? Então, esse processo de sair de um lugar e ir até outro. Essa questão, ela é importante para a alma. Tanto que se não fosse importante para a alma, a Disney, por exemplo, não teria lucrado o que lucra em vários filmes de travessias, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Irmão Urso, né? E várias outras, assim, que nós acompanhamos, que ela conta essa história, a história da alma, que está em um lugar e precisa passar por uma série de adversidades até chegar no seu objetivo. Chapeuzinho Vermelho, então, traz essa história da alma, né? No sentido de que é uma menina que traz a questão tá lá, né? Vive lá no seu vilarejo, ela e a mãe. A princípio, nós temos, então, essa questão da ancestralidade, né? A filha, a mãe e a avó. Então, a mãe entrega para a filha os doces, né? Entrega o alimento, entrega o poder de nutrição para que a filha
leve para a avó que por algum momento precisa, né? Por estar doente, por estar em necessidade, e a instrução é que ela vá até a casa da avó, que mora no vilarejo ao lado, lembrando que esses contos, eles são contos tradicionais da Idade Média e que eles foram registrados basicamente, assim, o registro dessas histórias começa ali a se organizar, principalmente pelo século XVIII, né, com o início do processo de educação, com o início do processo de escolarização, mas o que ele tá dizendo? A mãe ensina, filha. Para você atravessar esse caminho, você precisa passar por tais etapas. Vá pelo lugar mais seguro. Não converse, né, com estranhos. Você precisa ir. Ainda que o caminho maior pareça pareça mais demorado, ele é um caminho mais seguro. Então, esse processo de instruções que a mãe dá para a filha e que vai fazer com que ela possa atravessar esse caminho. Isso é muito importante, tá? Isso é essencial, porque vai falando do processo de crescimento e desenvolvimento da alma, o processo de autonomia, né, da nossa essência. A criança interior, então, ela fala da nossa essência, cuidarmos do que é essencial, do que é fundamental. E por que eu falo isso? Porque quando por algum motivo há uma ruptura, isso pode ser traumático. E né, na questão do Chapeuzinho Vermelho, nós temos ali muito claro a representação do abusador. Então, né, tem ali a questão do lobo, de como que o lobo se organiza, como que o lobo se comporta e o quanto essa instrução ela é fundamental. Cuidar da criança interior também é trazer sabedoria para essa essência, também é trazer transformação, ferramentas para poder atravessar. Por quê? Porque uma das questões que tem me chamado muita atenção na contemporaneidade e foi, né, o que me inspirou a começar a organizar esse material, trabalhando com questões referentes ao tarô da criança interior, é a própria questão do abuso, né? Do abuso nas relações cotidianas, do abuso em não em algumas pessoas não respeitarem mais os limites das outras e, né, do quanto esse abuso ele tem estabelecido de alguma forma relações que acabam sendo tóxicas, acabam sendo prejudiciais. Então, né, no caso dessa questão de abuso, o abuso ele só começa a ser transformado a partir de uma consciência. E por isso que o tarô é um oráculo tão incrível, porque ele só começa a mudar, ele só começa a atuar na pessoa na medida em que o nosso inconsciente ele já tem pelo menos a possibilidade de entregar pistas de transformação. O arquétipo do louco, ele tá representado tradicionalmente aqui no tarô de Marsella, né? Nós temos a figura de um homem, né? Um bufão, que ele segue em direção ao seu futuro, ele se apoia num bastão da sua espiritualidade, tem um animal, um cachorro, né, que rasga a roupa dele, lembra ele dos instintos, e ele traz alguns pertences, né, para poder atravessar isso. Então, essa representação do caminhante, ela é
ela é importante, porque quando nós conseguimos nos reconhecer como caminhante e conseguimos nos dar conta que nós somos os protagonistas das nossas vidas, isso começa a fazer uma transformação. Em termos de terapia floral, a terapia floral pode ajudar muito, muito mesmo, né? Tanto para pessoas que têm um excesso de ingenuidade, como, né, é o caso da Chapeuzinho Vermelho, que é extremamente ingênua, ela não tem, o aparelho psíquico dela ainda não está pronto, vamos dizer assim, para identificar o lobo, para identificar o perigo. Então, ela segue, né? Ela confia, ela entrega o jogo pro bandido e isso é uma questão que no conto ele é representado por uma menina, mas que nós vemos ainda pessoas adultas fazendo isso, né? Entregando a sua essência de uma forma frágil e se expondo. E, né, ele então pode trabalhar tanto nessa questão de aumentar a sabedoria, aumentar a maturidade, como, né, nas questões referentes a traumas também. Tem um floral de Bach, ele é maravilhoso, que é traduzido como Estrela de Belém. E a Estrela de Belém, ele é um floral que ele vai funcionar trabalhando os traumas. E esse trabalho com os traumas, ele é feito, né, pelos florais de uma forma muito suave, de uma forma muito transformadora e num processo que não necessariamente a pessoa precisa ficar rememorando tudo aquilo. Por que eu tô falando isso, né? Porque há alguns anos eu venho me dedicando ao estudo da defesa pessoal energética, ao estudo principalmente de como que nós podemos nos fortalecer contra abuso. Porque o abuso, ele faz, de alguma forma, ele ficou meio que normalizado na nossa sociedade atual. Eu fico observando, né, porque eu observo que às vezes o abuso ele foi tão normalizado que algumas pessoas não identificam o abuso como abuso. Fazendo um mapeamento de tipos de abuso, vamos pegar um dos mais conhecidos, assim, né, que é um tipo de abuso escolar, que é o bullying. Então, o bullying, ele é marcado por um processo de continuidade na tortura. Esse termo, ele é muito comum no ambiente escolar, ele é muito comum voltado a jovens, mas ele acontece em qualquer lugar, né? A gente pode pegar, por exemplo, uma situação dentro de um casamento, e daí dentro do casamento, um dos, um dos parceiros, de alguma forma, traz algo, né, que não é, às vezes que não é nem relevante. Por exemplo, a pessoa sabe que o outro tem uma relação difícil em relação a, sei lá, o seu corpo, né? Então vamos supor que a pessoa não não goste de uma parte do corpo, por exemplo, o nariz. A pessoa não gosta do seu nariz. Então, né, o abusador, o que, que ele tende a fazer, né? Quem tem esse temperamento bullying, ele vai insistindo em falar do nariz da outra pessoa e ela vai fazendo isso de forma recorrente, uma coisa que era completamente desnecessária, mas ela acaba sendo construída, né, uma ação contínua de tortura. Isso acontece em muitos ambientes, isso é muito comum. Então, né, com frequência fazer alguma coisa que se sabe que a pessoa não gosta, um padrão normalmente repetitivo e que vai
né, e que vai estabelecendo um processo traumático. Ele é um processo que, de alguma forma, vai nos desvirtuando da nossa essência. E muitas vezes a pessoa vai precisar, sim, de um acompanhamento, de florais, de psicoterapia, né, de outras possibilidades. Por quê? Nem sempre, né, a pessoa tem toda essa pureza da Chapeuzinho Vermelho, ou às vezes tem. E uma coisa que é interessante também é o seguinte, a nossa sociedade atual, ela não trabalha bem com a questão da morte. Então, o próprio conto da Chapeuzinho Vermelho, ele foi transformado para se adequar à sociedade moderna, né? Porém, na história mais antiga, na história tradicional, não tem cesariana. Não tem aquele processo que chega o caçador e tira as duas da barriga do lobo, não. Né? Na história tradicional, a mãe entrega a nutrição para a filha levar para a avó, ela no caminho, ela acaba, né, indo pelo caminho mais curto, ela se dá, ela se confronta com, ela encontra ali o lobo, né? Ela diz que vai para casa da avó, chega lá, o lobo vai lá, o lobo come a avó, come a menina e a história acaba. Então, né, essas questões também elas são importantes porque com o processo, os contos tradicionais, eles são eles são uma das formas de guardar nossa sabedoria ancestral. Então, né, esses contos eles eram passados de família para família. E conforme ia se passando, a alma ia adquirindo sabedoria. Uma das questões da contemporaneidade é que tudo é tabu. Então, não pode falar sobre morte, não pode falar sobre abuso, como se não falar das coisas funcionasse para que as coisas deixassem de existir. E é um processo de negação que vai trazendo muitos problemas para o aparelho psíquico. Ele vai fazendo o aparelho psíquico ficar imaturo. Então o que acontece? As estratégias vão se perdendo, as estratégias de ensinar a alma a amadurecer e a criar uma estrutura psíquica forte, né? No sentido de, sim, eu estou no planeta Terra, o planeta Terra não é para amador. O planeta Terra ele é cheio de lobos. Então, né, não desmerecendo os lobos, assim, eu amo lobos, mas, né, ele é cheio de perigos. Então, não adianta eu querer atravessar de uma forma ingênua, distraída. Não, é necessário que eu atravesse focada, que eu atravesse empoderada e atravesse consciente de quais são os meus objetivos e quais são os perigos, porque não dizer que há perigos não quer dizer que o perigo não existe. Então, de alguma forma, o que é importante, né? Que nós consigamos nos conectar com a nossa base, com a nossa essência, para poder transformar esse processo de autonomia, para criarmos estrutura psíquica para enfrentar os nossos. No fundo do coração, eu desejo, né, que o caminho para as nossas crianças seja aberto, seja iluminado e que nós consigamos assim ter a sabedoria necessária para nos defender do maligno e para atuarmos de uma forma livre, né, e empoderada nas nossas vidas. Namastê.